Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do podcast CCM Conecta, podcast oferecido pelo CCM Group. Eu sou o Fred da CCM, estou aqui com a Lari hoje e a gente vai falar sobre o episódio de hoje. O assunto é inteligência artificial e saúde mental. Lari, por favor, faça a introdução dos nossos convidados de hoje. Nossos convidados para lá de especiais, né, Fred? Isso. Aqui conosco estão, então, Christian Killing, que é médico psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, e o Ricardo Matsumura Araújo, que é cientista da computação, especialista em aprendizado de máquina e fundador do Hub de Inovação e Inteligência Artificial junto à Universidade Federal de Pelotas, onde é professor licenciado. Ambos são fundadores do Vida, que é uma plataforma digital que utiliza ciência de dados para potencializar os cuidados clínicos, com o objetivo de aprimorar a avaliação e o acompanhamento do quadro clínico de pacientes. Muito interessante essa proposta de vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Legal, obrigado, Larissa. Obrigado, Fred. Bom, para começar e dar um kickstart aqui para o nosso papo, eu queria começar perguntando para vocês assim, se vocês pudessem de alguma forma dar uma breve sinopse do que é a inteligência artificial e quais são os últimos avanços que a gente vem tendo aí. Uma pergunta bastante ampla, Exato. Difícil de responder. Inteligência artificial, o que a gente entende por inteligência artificial hoje, é essa ideia de substituir um trabalho intelectual por automação, por máquinas, particularmente computadores. E pode ser visto como uma extensão da Revolução Industrial, onde a Revolução Industrial estava substituindo o trabalho mecanizado, e a inteligência artificial procura substituir o trabalho intelectual. Mas hoje, a gente se fala que inteligência artificial é algo que as pessoas realmente querem dizer é aprendizado de máquina, que é a grande área da inteligência artificial, é uma sub-área apenas, mas é uma grande área que tomou muita força nos últimos 20 anos, em particular nos últimos 10, e que basicamente é sinônimo de inteligência artificial hoje em dia. Então é interessante que, apesar de ser uma sub-área, ela tomou conta da área como um todo devido a enorme... Todos os avanços atuais estão nessa direção. Que é o que até agora é tão bom quando a gente escuta em português, né? Mas é o machine learning, todo mundo tá talvez mais habituado a escutar, né? Exatamente. O que a gente tem tido assim de avanços nesses últimos anos aí? A gente tem escutado bastante o ChatGPT, né? Que, enfim, é como é que se chama? Um modelo de linguagem, um grande modelo de linguagem, né? Mas o que mais que tem aparecido assim e que a gente vê como potencial ali na frente para a medicina e o tratamento das pessoas? Bom, principalmente assim, focado na nossa área aqui de saúde mental, né? Vou dar o chute inicial aqui, mas tem bastante coisa acontecendo além das grandes modelos de linguagem, mas hoje em dia o foco está nesses grandes modelos de linguagem, principalmente porque é algo que não se esperava que surgisse. De certa forma, a gente descobriu esses modelos de forma acidental, digamos assim. E o motivo disso é que eles são modelos extremamente, entre grandes aspas, simples na sua metodologia, que são capazes de fazer coisas para as quais elas não foram treinadas, elas não foram construídas para fazer as coisas que a gente está descobrindo que elas são capazes de fazer. É quase como um artefato alienígena que caiu na Terra, assim, a gente está tentando descobrir o que faz isso, para que serve, né? Apesar de a gente saber no nível de detalhe de como é que ele funciona, a gente não sabe o que ele faz. Então tem esse enorme hype em volta desse modelo de linguagem, mas tem muitas coisas acontecendo junto, principalmente em imagem, né? Imagens e áudio hoje em dia tem uma enorme quantidade de modelos que procuram compreender, por exemplo, o prosódio da fala, para tentar capturar nuances sobre o estado mental da pessoa, somente a partir da fala. E modelos de imagem que são um pouquinho mais antigos, eu diria, começaram a ganhar força lá em 2012, por aí. Eles também têm ganhado muita força hoje com modelos de geração de imagem, né? Então tem os Midjourneys, Stable Diffusion, que estão ganhando força, e que têm aplicações primariamente artísticas hoje em dia, mas que já se vislumbra situações onde eles vão ser úteis, inclusive para a saúde. Por exemplo, gerando imagens para treinamento, onde pode dizer assim, eu quero uma imagem de raio-x que tem determinadas características, ele é capaz de gerar uma imagem desse tipo. Então, dá para imaginar uma situação em aula onde tu consegue gerar situações que, de outra forma, seria muito difícil de obter imagens com características muito específicas. Eu tenho uma pergunta técnica, até, acho que nessa parte da imagem ela até fica um pouco mais evidente.
A inteligência artificial que trabalha com imagem, por exemplo, ela consegue gerar alguma coisa que ela nunca viu, ou ela tem que ter visto várias coisas, ela tem que ter sido imputado nela várias entradas para que ela possa reconhecer uma determinada, determinado comando e gerar aquilo que está sendo pedido? Ou na verdade, a pergunta é assim: ela consegue gerar uma coisa nova sem ter experiências passadas que gerem o conhecimento para fazer aquilo ali, ou ela só replica? Acho que essa é uma excelente pergunta, né? Depende um pouco também do que a gente vai conceituar como novo. O que é o novo? O novo é algo totalmente inédito ou é algo recombinado, retrabalhado, transformado, né? Então, Ricardo me corrige aqui se eu estiver falando bobagem, porque foge um pouco da minha especialidade aqui, mas eu entendo que talvez a resposta para a tua pergunta é as duas coisas, né? Ela pode gerar coisas novas, mas ela precisa de elementos, de inputs, né? O ChatGPT, por exemplo, né, na versão aí que está disponível para a maioria das pessoas nesse momento, ele está treinado com conteúdos da internet até 2020 ou 2021, né? Então, ele precisa disso e ele não consegue. O que não está lá, ele não tem como usar como tijolinho, digamos assim, para montar eventualmente algo que ele vai, o output dele, o que ele vai colocar de volta para as pessoas. Agora, até a gente estava conversando mais cedo agora hoje sobre isso, como ele faz uma recombinação de tudo que ele recebeu e como que ele recebeu é muito, são quantidades, volumes de dados gigantescos. Para nossa percepção, a resposta que a gente recebe quando a gente bota lá alguma pergunta no ChatGPT parece novo, parece que a gente tem algo, uma criação. Essa é a percepção, pelo menos que eu fico muitas vezes quando eu peço, né? Outro dia eu pedi, tinha que usar numa aula, queria um caso clínico. Eu não queria usar um caso clínico de um paciente real, por questões de sigilo. Eu pedi para o ChatGPT criar um caso clínico para mim, eu dei as especificações, ele criou um caso clínico para mim. E foi extremamente útil, estava super organizado, me economizou tempo na hora de ter que escrever tudo isso e talvez até fez melhor do que eu faria o detalhamento ali do que precisava do caso clínico. Isso é novo? É novo, é um caso clínico que não existe. É uma imagem, eventualmente, que o Midjourney ou outros desses que não existe. Nunca ninguém tinha feito aquela imagem. Mas aquela imagem foi gerada a partir de dados que foram usados para alimentar o sistema. Então, que a gente estava conversando hoje, que talvez diferentemente dos seres humanos, que podem talvez criar a partir da sua própria experiência no mundo. Eu não preciso receber a informação de alguém para criar alguma coisa. Eu posso, na minha vida, na minha interação com o mundo, perceber coisas e criando. A máquina ela precisa desse input. Mas essa é uma discussão se o ser humano de fato pega coisas do mundo ou se também a gente trabalha como a máquina em alguma medida. Eu tenho uma impressão assim que a gente está muito, de alguma forma, empolgado com as possíveis aplicações da inteligência artificial. Também estamos com receio do que pode surgir a partir daí, mas eu acho que uma das coisas que incentiva muito o investimento e a adoção disso realmente é a questão de custo, porque tu consegue escalar qualquer coisa muito, né? E no mundo que a gente está hoje, que tudo é muito caro, mas saúde é um item de gastos muito elevados. É caro para todo mundo. É caro para o rico, é caro para o pobre. A gente pode pensar de alguma forma que o SUS é de graça, mas ele não é exatamente de graça, porque o cara tem que ficar um tempão na fila para conseguir marcar uma consulta que vai ser daqui a muitos meses ou dias. Aí ele vai fazer a consulta, daí vai ter uma solicitação de um exame que pode demorar. Toda essa questão de tempo, ela tem um custo. Estado também, né? É uma equação que vale para toda a área da saúde, né? A demanda é infinita e a oferta é finita. Não tem como ser diferente isso. Qualquer sociedade do mundo, por mais rica que seja, a demanda por serviços de saúde ela é infinita. Com o aumento da expectativa de vida, só vai aumentar, né? E a oferta sempre vai ser finita. Então é uma demanda que não... É uma questão de oferta e demanda que nunca vai fechar. Isso. Por isso que eu acho que tem esse grande apelo, porque todo mundo tem interesse, inclusive os próprios governos, né,
de poder atender a sua população melhor, porque uma população mais saudável produz mais e, enfim, só tem coisas positivas em relação a isso. Então, naturalmente, se aposta nessas coisas para que a gente possa atender mais gente por um custo mais baixo. Na verdade, tu consegue atender mais gente por ter um custo mais baixo. E aí, enfim, pensando nisso, quais são as aplicações assim futuras que vocês imaginam para IA dentro daí, assim, no nosso nicho aqui que a gente está falando de saúde mental? Tem alguma coisa no caminho aí para ajudar em identificar populações em risco de determinada doença, auxiliar no diagnóstico, sugerir tratamentos? Como que vocês estão enxergando esse horizonte aí? Acho que o primeiro ponto aqui é dizer que tudo que a gente imagina nesse momento é chute, né? Porque está tudo muito no início. Eu acho que isso talvez seja uma das poucas coisas que os entusiastas e os críticos da inteligência artificial concordam. Está tudo no início. Uns acham que vai ser tudo muito bom ali na frente, outros têm um cenário meio catastrófico ali na frente, mas todos enxergam que as coisas estão no início. Então, as especulações nesse momento podem ser feitas, obviamente, mas a gente precisa reconhecer que são especulações. A gente ainda tem que entender muito as potencialidades e os riscos associados ao uso de inteligência artificial na área da saúde. Ao mesmo tempo que a demanda é muito grande, a responsabilidade do uso dessas ferramentas na área da saúde é extremamente grande também. Né? Não é como eu quero fazer uma imagem legal para usar na minha aula, num PowerPoint aqui no Congresso, ou eu estou cuidando de um paciente que de repente pode ter um desfecho diferente baseado no que eu recebi da inteligência artificial ali naquele momento. Mas a gente tem muita coisa que a gente vê como potencial na área da saúde mental. A saúde mental, eu costumo brincar até com meus colegas de faculdade de outras especialidades, né, que eu escolhi a especialidade médica mais atrasada de todas. Né? A psiquiatria é a única área que a gente não tem um exame para pedir para os pacientes. Os exames que a gente pede na psiquiatria são para excluir causas. Né? Normalmente eu vou pedir um exame de sangue para de repente ver se eu não tenho hipotireoidismo, eu vou pedir um eletroencefalograma para ver se de repente não tem uma crise epilética que de repente está aparecendo como um sintoma de psiquiátrico, mas nunca é para confirmar. Né? Então a gente tem um atraso muito grande na área da saúde mental e que eu vejo que o uso, né, e a análise de dados sobre a vida do indivíduo pode nos trazer pistas muito importantes sobre como está a saúde mental desse momento. Eu não posso mostrar aqui no podcast, mas ontem, no meio da minha apresentação que eu estava fazendo, eu recebi uma notificação no meu relógio aqui, de que meus batimentos cardíacos, eu estava fazendo a apresentação aqui no Congresso, meus batimentos cardíacos tinham passado de 120 e eu estava parado. Então, o relógio identificou que o meu batimento cardíaco subiu e eu não estava me mexendo. Se eu estivesse correndo, ele ia achar que estava ok, meu batimento cardíaco subiu. E ele estava me avisando, coisa que eu não tinha me dado conta. Eu, honestamente, não estava me sentindo nervoso naquele momento, mas o relógio conseguiu identificar algo. Então, dentro de um conceito amplo que a gente tem hoje de fenotipagem digital, em que eu posso enxergar e identificar, digamos, a pegada, né, o footprint, digital footprint, a pegada digital de condições clínicas ou até de estados mentais do indivíduo, eu tenho condições de gerar uma enormidade de dados. A gente tem um estudo focado em depressão na adolescência, que a gente conduz em Porto Alegre, parte do projeto IDEA, Identifying Depression Early in Adolescence, em que a gente coletou dados sobre GPS, dados sobre atividade física, áudios. A gente tem um chatbot de WhatsApp que os adolescentes mandam áudios para a gente, mandam emojis. Só que isso é um volume de dados muito grande. E como que eu vou dar sentido, né? Se eu pegar simplesmente esse monte de dados, um clínico olhar para tudo isso, eu preciso resumir isso de alguma maneira. E aí, a ciência de dados, né, o aprendizado de máquina, aparecem como uma estratégia, uma ferramenta bastante promissora para eu conseguir resumir isso e entregar para o clínico, de repente, um sinal acionável que o clínico possa usar para tomar decisões. Daqui a pouco eu tenho um paciente com depressão e que eu identifico que o paciente não está saindo de casa, o GPS dele está parado. Né? E a gente sabe que uma das intervenções mais básicas para tratamento da depressão é a ativação comportamental, que basicamente é botar o indivíduo para fazer atividades prazerosas, sair de casa, interagir com outras pessoas. Isso poderia ser sinalizado a partir de um volume de dados grande, mas assim,
eu tenho que interpretar esses dados, reunir esses dados e entregar para o clínico de uma maneira mais acionável. Então, aqui eu acho que a gente tem um potencial muito grande, não só de escalar mais os cuidados em saúde mental, mas melhorar a qualidade dos cuidados em saúde mental, que em última análise acaba sendo uma otimização do sistema também, porque se eu resolvo de maneira mais efetiva o problema do meu paciente, ele não vai voltar de repente para pedir ajuda de novo e eu vou poder atender um novo paciente no lugar. Então, enfim, são algumas ideias que a gente já enxerga, já vislumbra nesse momento como potencial para a inteligência artificial. Um aspecto que eu acho que é central aqui é a questão da linguagem. Eu falava que a psiquiatria é a especialidade médica mais atrasada, mas talvez em nenhuma outra especialidade médica a linguagem seja algo tão central no cuidado, na avaliação e no cuidado. E a gente poder se debruçar sobre essa produção linguística que o paciente faz, que o paciente e o clínico, né, seja médico ou psicólogo, enfim, na interação produzem, de maneira mais sistemática e objetiva, pode nos trazer grandes avanços. Quando eu recebo um paciente no meu consultório, muitas vezes eu vou guiar um pouco da minha decisão pelo tom de voz do paciente na consulta, mas hoje eu não tenho como quantificar isso para poder ter parâmetros mais claros para a tomada de decisão. As ferramentas de inteligência artificial prometem, né, tem uma possibilidade de eu, de fato, armazenando esses dados, e aqui a gente tem uma discussão grande sobre ética, sobre como é que eu lido com, né, como é que eu tenho consentimento para tudo isso, mas como que eu posso processar esses dados de uma maneira que eu entregue depois para o clínico algo que ele possa tomar a decisão, porque não adianta eu só coletar esse dado se eu não puder dar sentido. Então, acho que esse é um são algumas das frentes que a gente tem para desenvolver e para aplicar esses métodos novos dentro da área da saúde mental. Sabe, tem uma nuance interessante, porque sempre tem uma discussão em inteligência artificial sobre se ele substitui tarefas, substitui trabalhos, ou se complementam essas coisas, não? E existem aplicações de inteligência artificial que são talvez naturais na área de saúde mental serem feitas por uma inteligência artificial. Um exemplo seria, é diferente quando uma pessoa se comunica com o computador, sabendo que não tem uma pessoa do outro lado, de quando ela se comunica com um profissional da saúde ou com seus amigos mesmo. E esses sinais que ele passaria quando está conversando, por exemplo, com um chatbot, podem ser muito diferentes do que se ele estivesse trocando um WhatsApp com o seu profissional. Então, sabendo que não existe uma pessoa do outro lado, a pessoa potencialmente tem mais liberdade para falar coisas que ela não falaria. E aí, bom, claro, que entra toda a questão da privacidade, a questão da ética, de como é que se lida com isso, garantir que não vai ter uma pessoa ouvindo realmente ou lendo aquelas mensagens. Mas esse é um cenário onde é natural que uma máquina esteja do outro lado, porque gera essa privacidade, essa ideia de que não é uma pessoa que está me julgando do outro lado, é uma pessoa que está me avaliando, é simplesmente uma máquina. Isso dá uma liberdade muito maior. Então, esse eu acho que é uma nuance bem interessante, especialmente na área da saúde mental. Mas tu sabe que como eu comentei com vocês antes, a gente teve, eu, o Rafa e outra colega, a gente teve em Londres durante 10 dias com um grupo fazendo uma imersão no NHS para entender como funcionava a atenção primária em relação com os segmentos da jornada do paciente. E aí, lá, assim como a gente aqui, cada área comanda as suas clínicas e os seus hospitais, é diferente quem comanda o hospital, quem comanda a clínica, e eles têm uma abordagem um pouquinho diferente da nossa em como se administra isso. Então, cada região ela tem uma certa liberdade para contratar seus fornecedores, usar os seus sistemas. Então, diferente daqui, lá eu posso ter na região A, utilizar um sistema de consulta eletrônica, e na região B, outro completamente diferente. Um pode ser muito melhor do que o outro. Enfim, tem esse desafio, porque daí integrar tudo isso fica complicado. Mas com isso, cada clínica e cada região pode desenvolver o seu sistema de atendimento e de funcionamento, claro, dentro de determinadas regras. E algumas coisas que já estavam sendo, assim, avançados na implementação eram a triagem inicial. Então, em algumas regiões que tem, claro, naturalmente tem mais recursos, então podem investir um pouco mais nisso, já tinha todas, eram clínicas sem pacientes.
Então, tem basicamente os médicos e a equipe trabalhando, e é óbvio que a clínica não é sem paciente. Os pacientes vão lá, mas eles vão primeiro, o objetivo inicial é tentar fazer com que as pessoas que não precisem se deslocar e ir para um lugar, uma clínica, não vão. Então, por isso que tem uma triagem por aplicativo bem forte, e ela é, ao mesmo tempo, detalhada, mas rápida. Então, tu tem que dar determinados detalhamentos com algumas perguntas específicas. E para o cara que tá na clínica recebendo as demandas, vai chegando as respostas da pessoa e já vai se sugerindo associações e os caminhos que tem. Porque tu pode ser... A primeira coisa é assim, vem para a clínica ou não vem para a clínica? Se vem para a clínica, vem quando? Vem para a clínica para fazer um exame ou para ser atendido? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é assim, vindo para a clínica, então quais são baseado nas respostas deles, quais são as possibilidades? Só para tu já direcionar diretamente para a área que tem mais a ver com o que está sendo relatado, né? E aí, com isso, eles conseguiram reduzir 50% do volume de visitas totais naquela clínica específica. E, acho que era 92, é um número muito absurdo das que de fato não precisariam ir. Então diminuiu a visita total, e daquelas que não precisavam ir, eles conseguiram quase que eliminar totalmente. E aí a gente vê que, estando lá e visitando a clínica e passando o dia, tu vê que a maior parte das pessoas que vão são pessoas ou são imigrantes. Eu notei mais os imigrantes. E eu questionei, porque a minha suposição foi que, por conta da língua, talvez eles tivessem mais dificuldades de se expressar de uma maneira que o sistema entendesse, ou que eles mesmos não entendessem de fato o que estava perguntando, e de repente não responder exatamente aquilo. Eles não sabem dizer exatamente, mas de fato é a presença maior física, assim, de walk-in, é maior entre pessoas com menos poder aquisitivo, menos educação formal, né? E com bastante imigrantes. E naquela que eu estava específica, muitos imigrantes de países islâmicos, né? Que chegavam ali. Então, a questão da linguagem parece ser uma coisa que atrapalha, mas não dá para saber. Em outra clínica, eles estavam... A gente esperava que conseguisse ver já funcionando, mas não foi possível porque eles atrasaram o projeto. Mas eles estão instalando uns pods, tipo uma cabine, que a pessoa entra na clínica, ela mesma coloca a sua coisa de fazer o exame de pressão arterial, e o do pulso, etc. Ela mesma já entra no prontuário dela, ela já é colocada numa lista de prioridade, né? Isso para acelerar esse processo inicial. O negócio atrasou porque eles queriam fazer uma coleta de sangue, só que não estava sendo, eles não estavam conseguindo, a quantidade era um problema, então não adiantava fazer uma coisa tipo diabetes que tu pica o dedo, e eles estavam se atrapalhando e atrasou, e parece que vai atrasar 1 ano. Era para estar pronto em março, parece que vai ficar pronto em março do ano que vem. Então eu não sei se vai ficar pronto sem aquilo ali, é tão complicado que eu nem vou fazer, ou não. Mas tenha essas coisas, e, de novo, talvez o acesso aos pacientes fique talvez mais ágil, né, do que hoje. Eu tenho tanta coisa para falar que eu tô até meio perdido aqui na minha coisa. Eu vi, eu não sei se vocês viram essa semana, daí, pensando no que tu falou ali de, às vezes tu trata o teu paciente, dependendo do tom de voz dele, tu percebe alguma coisa que te chama a atenção e direciona para onde tu vai atacar. Não sei se vocês viram o lançamento do headset da Apple. E tudo bem, hoje ainda parece meio ridículo tu botar um negócio daquele na cabeça e ficar falando com alguém com aquilo, mas o que se apresenta ali no vídeo é uma coisa tipo o capacete do Iron Man, assim, que ele consegue ver todas as coisas ali como se estivessem na frente dele.
Eu fico pensando se não vai chegar um dia que tu vai estar atendendo teus pacientes com óculos, daí, claro, não com aquela coisa nada a ver, mas um óculos que tu consegue ver como que ele vai te marcando, assim, quando tem... Que nem te avisou o relógio quando bateu 120, quando ele tem uma variação na fala, ele faz uma sinalização e, de repente, já uma sugestão, ou se ele vai gravando as palavras e já vai, tipo, te dando um pop-up, assim, de tipo, tá chamando atenção para esse comportamento aqui. Eu não sei se vocês enxergam isso para frente ou se isso vai ficar só na ficção científica. Eu consigo enxergar. Eu não sei se com essa roupagem necessariamente, ou particularmente aqueles óculos, é difícil de pensar em passar um dia inteiro atendendo o paciente com aquele óculos assim. Não, então acho que o paciente vai confiar em ti, tu atendendo ele com aquele negócio na cabeça. Acho que a gente teria algumas dificuldades aí, mas eu acho que a ideia geral, o princípio geral que tu está trazendo, eu acho que é um princípio bem interessante. A gente vê assim, né, os aspectos dos modelos grandes de linguagem, especificamente do ChatGPT, né, tiveram uma aceitação muito grande, né, foram 100 milhões de assinaturas em não sei quantos dias, enfim, acho que é o produto com o maior número com a maior rapidez a chegar a 100 milhões de usuários, e muito a gente vê no sentido de pessoas buscando gerar coisa, os alunos fazendo redação, pedindo para o ChatGPT fazer a redação, essa ideia mais generativa de produzir coisas. Mas me parece que tem uma outra oportunidade aqui que talvez seja até maior, né? Eu, particularmente, às vezes que eu já usei o ChatGPT, o texto eu achava meio assim, meio enrolado, assim, aquela coisa assim, palavreado demais, enfim, talvez melhore com o tempo, acho que é possível, mas eu acho que essa ideia do copiloto, né, que eu acho que está um pouco ligada a isso que tu está trazendo, eu acho que isso tem um potencial muito grande na área médica, né? Até porque a gente sabe que erros médicos ocorrem, né? E quando eu tenho um sistema estressado por alta demanda, a chance de erros acaba sendo maior, o médico tem menos tempo para atender os pacientes, e eu tenho um sistema de suporte para guiar as minhas decisões, eu acho que é muito interessante. Então aqui eu acho que o paradigma não é exatamente substituir, que eu vejo muitas pessoas falando, a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Talvez para algumas tarefas de fato possa, né? Acho que não tem por que algumas tarefas muito simples seguirem sendo feitas por seres humanos que têm um custo, uma probabilidade de erro às vezes muito maior. Mas dentro de um cuidado clínico, pelo menos como a gente enxerga no próprio VIDA, e o VIDA é WIDA, de Wisdom and Data, então a ideia realmente é potencializar a sabedoria clínica através da ciência de dados. A ideia é que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Eu vou contar uma história rápida que não tem nada a ver com saúde, mas que eu gosto muito dessa história porque ela ilustra bem. Os mais experientes aqui devem lembrar lá do Deep Blue e do Garry Kasparov, né? Foi em 97 lá que teve aquela aí, o Kasparov, campeão mundial de xadrez lá, perdeu para o Deep Blue. Uma parte da história que pouca gente conhece é que depois foram feitos outros torneios, né? E eram torneios freestyle, que eles chamam, né? Em que poderiam ter duplas, poderiam ter trios, né? E que eu poderia combinar humanos e máquinas nessas duplas. E aí uma coisa muito interessante que aconteceu é que a combinação de 3 pessoas mais 2 computadores, que na época, sei lá o que era Pentium, não sei qual, eram computadores assim, né, 486 acho que não era mais, mas assim, eram coisas assim do dia a dia, foi capaz de ganhar de um supercomputador sozinho. Então a ideia que se tem aqui é que talvez a máquina seja capaz de fazer algumas coisas, né? Talvez questões ligadas a táticas no xadrez, e aí a gente pode trazer isso para a nossa prática clínica, a máquina talvez seja capaz de desenvolver isso e ter um leque muito maior. Mas aspectos mais estratégicos de pensar, seja no jogo do xadrez, ou pensar como que eu vou organizar aquele cuidado, eu preciso talvez de um ser humano. Eu sei que hoje em dia se questiona se o ChatGPT já não está chegando lá, de pensar a estratégia também. Mas essa estratégia que foi conhecida como Centauro, né, porque tem um híbrido aqui, né, que eu tenho máquina e homem, nos parece ser algo que é um caminho a seguir.
né, em que eu não vou ter apenas a máquina, nem apenas o homem, mas eu vou potencializar a capacidade do profissional de saúde de resolver aquele problema com estratégias, com táticas, né, melhor dizendo, usando a palavra mais apropriada aqui, geradas pela máquina. Eu acho tão interessante isso, porque tem uma questão, aí, especificamente em saúde mental, que o Christian trouxe, e é uma coisa que realmente, assim, o médico profissional de saúde, né, o psicólogo, enfim, que vai atender esse paciente, ele tem que ter uma habilidade humana. Eu acho que, né, a gente não deve chegar, pelo menos nos próximos anos, a conseguir esse detalhamento na máquina, essa sensibilidade, né, como eu estava comentando da questão do tom de voz, tudo, porque como muitas vezes é difícil, até num caso de uma patologia mais física, como é difícil às vezes o paciente conseguir expressar o que ele está sentindo, que tipo de dor ele está sentindo, né? Que tipo de sintoma ele está sentindo. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, quanto isso complexifica, né? Em sentido de conseguir traduzir os sentimentos, os pensamentos que eu tenho e algum sintoma físico que se manifesta, como isso fica complicado também, né? Então, eu acho que em termos de saúde mental, essa substituição, ela é impossível. Pelo menos nesse primeiro momento, ela é impossível. Saiu um estudo há umas semanas atrás aí, sobre avaliações de empatia. Né? Não sei se vocês chegaram a ver. Não. Empatia, eram pacientes que avaliavam a empatia, né, de respostas dadas por médicos versus respostas dadas por inteligência artificial. E os scores de empatia foram maiores para a inteligência artificial. Então, isso é uma coisa que ganhou aí bastante notoriedade na imprensa. É importante dizer, o estudo não avaliava saúde mental, né? Eram de saúde geral, de outros aspectos de saúde. E tem um viés também nesse estudo que sempre as respostas da inteligência artificial eram maiores do que as respostas do médico. Então, tinham mais palavras. Então, daqui a pouco, o que foi reconhecido como uma empatia foi falar mais. Mas tem um outro exemplo que esse me assustou um pouquinho. Estava escutando um podcast outro dia, eles estavam contando, era um professor que estava tentando, professor de medicina, que estava tentando pegar informações sobre como orientar, né, o residente a ser mais empático. E pediu para o ChatGPT, o que eu posso ensinar para o meu residente? E aí falando de que de repente o ChatGPT falou que talvez o residente pudesse estar muito estressado e por isso talvez ele não estava conseguindo ser tão empático com seus pacientes, e termina a interação o ChatGPT perguntando para o professor: e você, como está se sentindo? Que não era algo que o professor tinha perguntado, ele estava querendo saber do residente dele para atender os pacientes. Então, tem algumas coisas que chamam muito a nossa atenção. Mas aqui eu destaco, né, que é o significado, o que está ressoando dentro da gente. Tá? Para mim, isso está menos na máquina e está mais em nós. Mas o que a gente está enxergando nessa produção textual que está sendo gerada ali no GPT? Vocês assistiam Big Bang Theory? Sim. Eu não sei se vocês lembram quando o Sheldon queria consolar alguém ou reconfortar, ele oferecia uma hot beverage. Porque ele tinha a instrução na cabeça dele que quando tu quer ser querido com alguém, tu tem que oferecer uma hot beverage. E eu acho que nesse caso aí é a mesma coisa, assim, como tu está se sentindo, ela tá perguntando sobre empatia, né? Então ele tá pegando um conhecimento lá que sempre, assim, perguntar sobre quem tá ali é uma coisa que gera empatia. Isso me leva a um ponto que eu queria também perguntar para vocês, que é assim, esses chat GPT, enfim, esses modelos de linguagem, eles são treinados baseados nas informações que a gente imputa, né, de alguma forma. E o que ele gera, também ele gera considerando exatamente as instruções que a gente deu para gerar aquilo. Então eu vou dar só um exemplo que, enfim, é só um exemplo não ligado com a área da saúde, mas para ilustrar essa função. Há um tempo atrás teve a questão ali no Rio Grande do Sul das vinícolas que estavam utilizando mão de obra análoga à escravidão, né? E, enfim, daí em determinado momento um vereador foi falar alguma coisa
e defendeu as coisas utilizando uns argumentos assim retrógrados, para dizer o mínimo, né? E um jornalista foi lá e pediu para o ChatGPT escrever um pedido de desculpas ou enfim, uma coisa assim, para ver se ficava melhor do que assim. E o intuito era dizer assim, putz, os caras são tão preguiçosos, eles podiam até ter colocado no ChatGPT que ia sair uma coisa decente, sabe? Assim, tipo, que não ia agredir tanto, né? E, enfim, o ChatGPT fez uma respostinha, tipo uma declaração, um statement bem ok, sem muita polêmica e tal. E aí o jornalista começou a pensar assim, não, eu vou dar uma provocada e ver se eu consigo fazer o ChatGPT responder uma coisa racista ou a favor da escravidão. Então o que ele foi fazendo foi dando uma série de instruções sobre como funcionava determinada sociedade e dentro dessa sociedade, então, aconteceu esse episódio, como que um cara dentro dessa sociedade responderia aquilo. E aí vem uma coisa completamente racista, escravocrata e etc. E aí, isso que me contou inicialmente foi minha esposa, e eu falei para ela, olha, me parece que o que prova, na verdade, é que o cara que estava instruindo, ele é racista e escravocrata, porque ele que colocou todos os parâmetros. Ele fez de propósito, não que ele seja de fato, né, mas assim, se ele tivesse de fato acreditando naquilo que ele estivesse falando, o que a inteligência artificial estaria fazendo era provando que aquilo que ele que imputou e pediu daí uma produção, ele que tem aquele tipo de pensamento. Então, pensando nesse sentido de, assim, a gente que de alguma forma parametriza a inteligência artificial, e aqui a gente está falando de ChatGPT, o Google com o Lambda, aquele lá que é o Large, não sei o que, o Bard, que é o deles, o produto, né, deles. Todos esses são inteligências artificiais que têm como uma base realmente uma quantidade gigantesca de informações. Isso vai incluir visões a favor de uma coisa, a favor de outra, contraditórias, em determinados momentos concordam mais para um ponto, mais para o outro, e muita informação. Mas na medida que as coisas vão evoluindo e de repente eu quero usar na minha clínica um sistema que não vai ser o do Google, vai ser do fulano, e naquele lá a gente tem o input de dados de repente de uma população específica que tem mais determinado tipo de doença, uma prevalência maior de determinada doença e etc. Ou seja, os dados que são imputados ali, que formam a base daquele sistema que vai gerar os possíveis sugestões de diagnóstico ou análises dos comportamentos das pessoas que estão ali. Será que isso não é um risco que a gente corre de o jeito que a gente acaba treinando a IA pode gerar resultados que não são exatamente acertados, e como é que se poderia de alguma forma estabelecer padrão ouro para essa formação de base de dados? Isso não é hipotético, isso é um problema que a gente enfrenta hoje já, né? Esses vieses, esses preconceitos embutidos nesse modelo de linguagem que vem dessa grande quantidade de dados ingerida. A internet não é um lugar lindo para se estar na maior parte do tempo, tá? Então, é inevitável que isso aconteça, e é um problema hoje. Hoje talvez seja o maior problema do uso desses modelos de linguagem, que é como é que a gente entende quais são os vieses embutidos dentro dele e como é que a gente evita esses vieses durante o seu uso. E é algo meio aberto, a gente não sabe muito bem como solucionar isso. A gente não sabe nem o que seria dados limpos, entre aspas, que a gente poderia alimentar essas máquinas. Até porque é aquela história, né? A tecnologia, ela não é necessariamente boa ou ruim, né? Mas ela não vai ser neutra, né? Não tem como ela ser neutra. É uma ilusão a gente achar que ela vai ser neutra. No momento que ela é criada por seres humanos que não são neutros, nunca serão. E assim, nesse ponto específico, daí assim, cada época tem coisas que são aceitas e coisas que não são aceitas. Para não entrar em coisas muito polêmicas, há um tempo atrás não se podia se divorciar, não podia se separar. Beleza, então a produção que existe de linguagem naquela época trata as coisas como não podendo se divorciar. Na medida que, se eu pegasse então texto só até 1948, sei lá, talvez eu perguntasse alguma coisa e ele me dissesse, olha, tu não pode separar, e etc. Então é natural que se forme na verdade, se tivesse todo o conteúdo produzido pela sociedade, ele ia refletir a forma que é aquela sociedade e responder dessa forma.
o que a gente faz agora no momento é assim, a gente recebe alguma coisa e a gente julga se aquilo está de acordo com o que a gente acha certo, errado, ou acredita ou não acredita, e aí a gente faz um julgamento sobre como se talvez a máquina fosse tivesse uma visão ou outra, mas na verdade é a sociedade, tipo, o conteúdo produzido pela sociedade é que está gerando aquilo, não necessariamente a máquina. Mas daí pensando assim mais na questão de saúde, de tratamento na saúde mesmo, existe alguma previsão ou assim, se preocupa de alguma forma disso de repente a gente está aqui no Brasil e o modelo de linguagem, ou a inteligência artificial tem muito conteúdo, por exemplo, vindo de pesquisas da Europa e dos Estados Unidos e pouco daqui. E daí talvez eu tô fazendo uma triagem dessas e ele tá treinado com as informações e doenças mais prevalentes lá. E aí vai gerar alguma, assim, erros ou possíveis menos acurácia aqui. E existe uma preocupação com isso e já se planeja alguma ação em relação a esse tipo de cuidado? Ou isso ainda está bem longe e a gente não conseguiu nem chegar perto de pensar nisso? A preocupação, acho que ela existe, né? Tenho certeza que ela existe. A gente tem dados bem objetivos, assim, de vieses com mensurações de oxímetro a partir do tom da pele do indivíduo, né? Então, assim, isso pode influenciar. Então, eu acho que essa preocupação com os vieses, ela, como o Ricardo falou, ela é real nesse momento. Né? Para mim, a grande questão que eu vejo ainda pouco debatida é com que finalidade, para que a gente quer usar essas ferramentas novas. Me parece que a gente ganhou um brinquedinho novo e aí, assim, estamos tentando, para que a gente vai usar? Eu ia fazer, não fiz aqui, que era puxar o aplicativo do ChatGPT aqui e usar para uma das respostas aqui. É a coisa mais comum. Me fiz uma apresentação com o ChatGPT, vou usar o ChatGPT para qualquer coisa. Para que a gente quer usar isso? Eu acho que a gente tem muitos potenciais extremamente positivos, outros extremamente perigosos de uso, pensando agora em questões políticas, eleitorais, fake news, extremismo, enfim. E a lista não para, né? Mas a gente tem muitos potenciais positivos na saúde mental, mas eu vejo pouca discussão sobre a finalidade. Né? A gente tem um modelo que é muito bom em prever a próxima palavra. Né? A gente acabou não falando aqui, mas na última análise o que ele faz, ele está completando qual a média próxima palavra, e com todos os vieses. Se a próxima palavra média que eu esperar para aquela situação for algo negativo, algo racista, algo é o que ele vai jogar, porque ele trabalha probabilisticamente. Mas como que isso pode ser útil dentro da minha prática clínica? Como que isso pode ser útil dentro da organização de um sistema de saúde? Essa discussão eu ainda sinto que ela está muito tímida. Né? Particularmente eu vejo a questão como eu tinha mencionado, do erro médico ou da complementação, como tu tinha mencionado, Fred, de informações de copiloto, isso como sendo uma grande finalidade que eu acho que a demanda já existe nesse momento. Mas eu penso que a gente pode, inclusive, ir muito mais além. Vou ser um pouco science fiction aqui. O nosso modelo de linguagem básico da saúde mental, de diagnóstico, é o DSM e a CID. Isso foi produzido com conteúdos e linguagem da década de 70, que foi consolidado nos anos 80 e que a gente tem feito, de tempos em tempos a gente faz uma revisão. DSM-5-TR saiu aí ano passado. Será que eu não tenho uma possibilidade de, inclusive, revolucionar conceitos de psicopatologia que estão baseados, estão ancorados em linguagem, a partir do input de pacientes, pegando de diferentes partes do mundo e não só de países da América do Norte e Europa, que basicamente são os estudos que foram usados para gerar o DSM. Então, eu poder ter uma representatividade maior e poder trabalhar a linguagem num nível muito mais profundo na saúde mental, eu acho que isso pode mudar a maneira, inclusive, como a gente pensa o que é um transtorno mental. De novo, são um exercício de futurologia aqui, talvez esteja mais ali na frente, mas eu acho que esse tipo de pergunta que a gente deveria estar se fazendo agora, em conjunto com todas as questões éticas que devem ser discutidas, de preferência antes e não depois da possibilidade tecnológica estar disponível, mas
qual a finalidade do uso dessa tecnologia? Então, acho que essa é a grande questão para mim que ainda está em aberto. Tem uma parte interessante que, se perguntar para vários médicos onde é que eles gostariam de aplicar a inteligência artificial, talvez muitos pensem, ajudar no diagnóstico, coisa do gênero, mas tem tarefa onde a inteligência artificial já é aplicada hoje, é aplicável pelo menos, com empresas funcionando, que é para resolver problemas burocráticos do médico. Né? É ajudar a preencher o prontuário, é ajudar a preencher um formulário de saúde, de seguro, que toma muito tempo do médico, que tira o tempo do médico de ser médico, e que a inteligência artificial poderia tomar conta com, se não 100%, 90%. Né? Então, às vezes, a gente fica querendo fazer aplicações futurísticas da inteligência artificial e acaba não resolvendo os problemas que são problemas reais hoje que poderiam ser resolvidos sem grandes polêmicas. E são problemas do dia a dia, né? E como eles são do dia a dia, são todos os dias, e ele poderia nos poupar bastante tempo e a gente poder se dedicar, inclusive, mais para entender como usar daí lá na frente em coisas mais da saúde mesmo. E existe tem essa diferença lá no Hub de Inovação de Inteligência Artificial. A gente faz um projeto junto com uma empresa de plano de saúde. E a nossa ideia é que, eles estão interessados em ajudar o médico a fazer diagnóstico. A gente veio com toda uma proposta voltada para ajudar a fazer exames de sangue, analisar aquilo. Dizendo, nosso problema aqui é conseguir estimar qual é o valor que a gente tem que pagar para desse paciente. É isso que a gente não sabe quanto a gente vai gastar com esse cara. Eu quero saber, quando ele entra no hospital, quanto é que eu vou gastar com ele. Não estou interessado lá no diagnóstico. Esses médicos resolvem. Sim. Então, às vezes tem esse desconexo entre o que a gente acha que a inteligência artificial vai ser aplicada e aonde o problema realmente está. Gente, a gente está chegando ao fim deste nosso episódio. Queria agradecer muito ao Ricardo, Dr. Christian. Foi muito legal bater esse papo com vocês. São muitos caminhos para falar sobre inteligência artificial. A gente tentou focar um pouquinho aqui mais na área da saúde mental mesmo. Achei muito legal, gostei muito de ter conversado com vocês. Eu tenho bastante interesse nessa área, então, também. E então a gente fica empolgado falando e desvia demais, às vezes desvia um pouco do assunto, mas acho que de uma maneira geral a gente conseguiu ficar aqui na nossa seara. Lari, tu quer dar os últimos recados aí, por gentileza? Vamos lá. Então, a gente deixa aqui o convite para vocês acessarem a plataforma Vida, vida.com.br, para saber mais informações. Na verdade, é www.vida.app. Olha aí, ó. Então, Vida com W. Vida com W, wida.app. Perfeito. Então, quem quiser saber mais informações, a gente tem lá dentro da plataforma uma área voltada para médicos, né, profissionais da saúde, uma área voltada para pacientes. Então, a gente convida vocês a acessarem e conhecerem um pouquinho mais esse projeto, que é muito legal. E a gente fica por aqui, então. Se você ainda não segue o CCM Group, siga lá no Instagram, @ccmgroupbr, para saber qual é o próximo episódio do CCM Conecta e também conhecer todos os eventos que a gente organiza aí por todo o Brasil. Também a gente convida você a seguir MyBrainTV, @MyBrainTV no Instagram, para saber todos os conteúdos da nossa plataforma de streaming de conteúdos em neurociências, a nossa Brain TV. E os episódios CCM Conecta você pode acessar pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no nosso canal do YouTube do CCM Group. Até a próxima. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.